Cada vez que eu falo com alguém sobre desperdício, as pessoas desperdiçam coisas diferentes. Nós sabemos que há coisas que são mais ou menos comuns a toda a gente, ou mais ou menos regulares. Por exemplo, desperdiçam-se muitos vegetais e muito pão, muitas aromáticas, carne, peixe e laticínios acaba por não ser... O volume não é tão grande, mas como são alimentos que na produção têm mais impacto, acabam por ter um impacto muito grande do ponto de vista do desperdício. E é um bocado para cada pessoa encontrar uma resposta que resolva o problema do desperdício alimentar em casa, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao DECOPOD especial da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2024, este ano dedicado ao desperdício alimentar. Neste episódio recebemos o nosso convidado especial, Rui Catalão, co-fundador do Kitchen Date, um projeto inovador e pioneiro em Portugal, conhecido aqui pela sua filosofia do zero desperdício e pela valorização de cada ingrediente, mostrando que uma cozinha pode ser sustentável e também muito essencial. Rui, obrigada. Obrigado eu pelo convite. O que é que nos trazes então aqui hoje? O que é que vais preparar aqui para nós hoje? Olha, a minha ideia é mostrar, não é tanto uma receita no sentido mais tradicional, é uma fórmula que podemos usar em casa de cada vez que precisamos de aproveitar qualquer coisa que está prestes a estragar, sejam alimentos já cozinhados, sejam crus. Nós chamamos pataniscas, limpa-frigoríficos, é assim um nome minimamente criativo, eu diria, não é muito criativo, mas a ideia é nós olharmos para aquilo que temos no frigorífico que precisa de ser mesmo aproveitado, porque senão não vai durar muito mais tempo, e facilmente incorporar nestas pataniscas, de forma a não correr o risco de acontecer o que acontece em praticamente todas as casas do nosso país, que é desperdiçarmos comida, deitarmos comida fora. Exato. Ou seja, é aqui um prato que podemos confeccionar com tudo. É um prato simples que podemos confeccionar com tudo, não existe uma receita estritamente rigorosa. Sim. É aqui algo simples que nós podemos fazer com todas as sobras. Sim, a ideia aqui é, se forem vegetais, por exemplo, que tenham muita água, eles têm de ser cozinhados antes, porque senão vão libertar muita água e o resultado final não vai ser bom. Se forem vegetais que nós ou já estamos habituados a comer crus ou que precisam de pouco tempo de confecção, podemos usá-lo no seu estado natural, digamos assim, porque acaba por ser uma coisa muito rápida e é algo que há pessoas que planeiam muitas refeições, podem planear, por exemplo, uma vez por semana fazer isto, que é uma forma de, ok, abre o frigorífico, o que é que está aqui, ou vou à despensa, tenho uma cebola que está a ficar mole, ou uma cabeça de alho que precisa de ser usada, etc. Coisas que facilmente conseguem pegar nelas e transformar em algo que não só evita o desperdício e todas as consequências que o desperdício pode ter, como também resulta numa refeição bastante nutritiva. E acho que é esse equilíbrio que nós temos constantemente de encontrar. Exatamente. Pronto, deixo-te agora aqui. Vou começando. Exatamente. Ao mesmo tempo também vamos aqui conversando um bocadinho. Sim, então se calhar vou só dizer o que é que eu tenho aqui para servir de base à nossa receita. Em termos de vegetais, vou usar uma cebola normal, pequenina. Vou usar uma cenoura. Imaginem que tinha uma cenoura a perder toda a sua vida no frigorífico. Pode ir com casca e tudo. Eu normalmente não me preocupo muito em descascar. Tenho uns brócolos cozidos, que, pronto, são brócolos neste caso, porque era o que eu tinha a jeito para trazer, mas podia ser um outro vegetal qualquer. Daqui a pouco vou cortá-los em pedaços mais pequenos, que é para ficarem bem em termos de textura nas nossas pataniscas. Tenho aqui um raminho pequeno de salsa e nós sabemos da nossa experiência que as aromáticas são das coisas mais desperdiçadas em casa, por isso também é uma ótima forma de as aproveitar. E o que vai ligar as nossas pataniscas, neste caso, é farinha de grão. Podem usar ovos se os consumirem. A farinha de grão faz o mesmo efeito, é só juntar água e alguns temperos só para dar um pouco mais de sabor e acaba por fazer o mesmo efeito. E pronto, mas a primeira coisa a fazer é, de facto, preparar os nossos vegetais. Não precisam de ser super rigorosos ou super minuciosos em termos de corte. Isso depende muito também da habilidade de cada um em casa. Uma coisa a ter em atenção também é
não vamos deitar estas coisas fora. Podemos guardá-las, no momento em que estamos a preparar, podemos pôr numa tigela, numa taça, e depois, quer dizer, facilmente podemos conservar isto até no congelador e fazer um caldo. Dá para pensar um pouco mais à frente do que isso, mas eu diria que o caldo é um bom exemplo, porque é algo que dá bastante sabor e tem também, obviamente, valor nutricional e que acrescenta depois riqueza a cada prato que possamos estar a cozinhar e que normalmente ou cozinharíamos em água, sem mais nada, não é? Ou utilizaríamos um daqueles cubinhos de caldo que, por norma, não são também a coisa mais interessante do ponto de vista nutricional. Pois, geralmente, nós deitamos os alimentos que nós não consumíveis, pronto, por assim dizer, e depois que podem ser utilizados a posteriori num caldo como tu disseste, por exemplo. E tu escolhes, quando fazes esta seleção destes alimentos, tens sempre de acordo também o local onde vais buscar os alimentos, a época. Sim, quer dizer, esse acaba por ser o princípio orientador da minha alimentação, também do nosso trabalho enquanto Kitchen Date, não é? Uma das coisas que tentamos sempre mostrar é o que é que está na época, o que é que faz mais sentido comer agora e porque é que faz mais sentido comer em determinadas alturas do ano versus comer o ano inteiro, não é? E ainda por cima, como tenho uma relação próxima com produtores, com agricultores, conseguimos ter exatamente a noção do que é que, né, em cada momento, o que é que a terra está a dar, no fundo. E isso também nos ajuda a perceber que há determinados momentos em que não faz sentido comer este ou aquele alimento, porque, por isso, simplesmente, não é a altura daquilo, não é? Não faz muito sentido nós estarmos à espera de consumir pêssegos no inverno, quando o pêssego é claramente uma fruta de tempo quente, não é? Quem diz pêssego diz meloa, melancia, por exemplo. E por norma, e é um bocado o reflexo do sistema alimentar que nós temos hoje em dia, nós habituámos a ter os alimentos todos disponíveis o tempo todo. E por norma, mesmo falando em desperdício, muitas vezes esses alimentos fora da época acabam por ter uma capacidade de conservação menor do que teriam se eles estivessem mais na sua altura certa. Não é? Exato. Eu também posso dizer que sou uma privilegiada nesse aspecto, porque se calhar quando era mais nova não pensava desta forma, sim, mas venho de uma família do campo, onde o cultivo faz parte do nosso dia-a-dia e de facto também tenho aqui aprendido muito sobre isso e temos que, ou seja, comemos efetivamente aquilo que a terra nos dá naquela altura certa. E aqui falando também sobre este desperdício, que nós sabemos que tem vários impactos no nosso planeta e não só, como nós também vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, mas que impactos é que efetivamente o desperdício tem para o nosso planeta? Bom, para começar, são todos os recursos que nós usamos para produzir aquele alimento e que no momento em que o deitamos fora, estamos a deitar tudo isso, não é? Ou seja, se eu deitar esta cenoura fora, vai a cenoura e podíamos pensar quase as raízes todas que estão associadas em termos de recursos que foram usados, não é? A água, o solo, combustíveis que possam ter sido utilizados tanto na fase da produção como no transporte, energia que foi utilizada no armazenamento, o trabalho das pessoas que estiveram envolvidas nisso. Ou seja, há uma série de efeitos que vão acontecendo ao longo da cadeia. Do ponto de vista ambiental, estamos claramente a falar, acima de tudo, das emissões de gases com efeito de estufa que estão associadas, o metano sendo o principal deles, e nós sabemos que o discurso se foca muitas vezes no dióxido de carbono, sendo que representa efetivamente a maior fatia dos gases com efeito de estufa na nossa atmosfera, mas o metano é normalmente diz 25 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, e por outro lado tem uma vantagem que é quando nós deixamos de emitir, ou dito de outra maneira, o metano vive muito menos tempo na atmosfera. Então todas as emissões de metano que nós evitarmos agora vão contribuir muito mais rapidamente para travar o aumento da temperatura média do planeta. Mas quando nós pegamos numa cenoura e a pomos no saco, não é? Naquele saco preto do lixo,
e esse saco vai ou para um aterro ou para incineração, essa cenoura vai estar a apodrecer num ambiente sem oxigênio e nesse ambiente vai levar à emissão desse metano. Por isso, tudo o que nós conseguimos fazer para evitar que isso aconteça vai ter consequências, neste caso positivas, do ponto de vista ambiental, que são logo muito evidentes. Eu só começar já aqui a saltear a nossa cebola. Vou só buscar ali uma coisa que me esqueci, muito rapidamente, que é uma garrafinha com azeite. Vou só aqui um bocadinho. Mas sim, podes continuar. Agora estou aqui a dizer, então vais colocar, vamos primeiramente refocar. Isto é sempre boas ideias para nós fazermos efetivamente em casa. Sim. Além dos impactos também, como eu estava a dizer, ambientais, não é? O desperdício depois aqui tem. Temos outros impactos e nós fazemos aqui parte deste bolo que a maior parte do desperdício, e este número tem vindo a aumentar, infelizmente, sim, mas a maior parte deste desperdício é de facto aqui nas nossas casas. Ou seja, temos aqui uma grande responsabilidade para de facto começarmos a diminuir estes impactos. Para além deste... e isto traz-nos impactos sociais e impactos, para além dos ambientais que nós já falamos, também económicos. Sim, para começar, nós sabemos que mais ou menos 10% da população no planeta não consegue ter uma alimentação adequada, não é? Não tem acesso a uma alimentação adequada, por questões que podem estar relacionadas com a capacidade económica, mas também com acesso real aos alimentos, não é? Simplesmente eles não existirem nas proximidades. Eu acho que pode dizer-se quase que é, de certa forma, imoral nós desperdiçarmos alimentos sem estarmos muito preocupados com isso, quando depois temos estas pessoas que efetivamente não têm esse acesso. Depois há um lado económico que é muito óbvio, e posso dar aqui um outro exemplo que para mim é gritante, que é nós comprarmos um alho francês, não é? O alho francês tem a parte branca, tem a parte verde, com sorte tem as raízes, que também são comestíveis, mas muitas pessoas assim que chegam a casa, pegam numa faca, cortam ao meio, não é? A parte verde para um lado, às vezes para o lixo, e a parte branca é aquela que acabam por utilizar. Quando, na verdade, se as pessoas percebessem sequer como é que o alho francês é produzido, perceberiam logo que não faz sentido nenhum deitar a parte verde fora, porque o alho francês, a parte verde é verde porque está exposta ao sol, e a parte branca só não é verde porque normalmente ou se faz uma amontoa com terra, ou se põe, hoje em dia faz cada vez mais isso, rolos de papel higiênico ou de papel cozinha para tapar a passagem da luz solar, e é isso que faz com que essa parte não se transforme em verde também. Obviamente, quando fica verde, fica mais rija, a textura fica um bocadinho diferente, fica mais fibroso, mas o sabor é o mesmo, por isso não faz muito sentido nós descartarmos. Mas quando descartamos, vamos imaginar que compramos um alho francês, sei lá, 2 € o quilo. Ele deixou de custar 2 € o quilo, não é? Passou a custar o dobro. E as pessoas não têm muito essa noção. Outro exemplo é, sei lá, vou fazer um caldo verde. E na mesma ida às compras, além da couve galega para o caldo verde, compro também couve-flor. E a couve-flor vem muitas vezes com aquelas, ainda com folhas agarradas. Quem já viu a planta da couve-flor sabe que aquilo são sobretudo folhas, 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 e está uma cabecinha lá no meio. E se calhar eu compro a cabeça da couve-flor e assim que chego a casa, ou eu já vi isto acontecer ainda no supermercado ou no mercado, o cliente arranca as folhas, deixa ficar, ou se for em casa põe logo no lixo. Aquilo são folhas de couve. Podia ter usado as folhas de couve no caldo verde e nem sequer precisava de comprar couve de propósito para isso. Pronto, são esses exemplos que mostram que nós
acabamos por ser formatados ao longo dos anos para fazer compras e para consumir de uma determinada maneira, e às tantas entramos em piloto automático e nem nos questionamos: será que eu posso usar isto? Será que não posso? O que é que me vai acontecer se eu usar, ou o que é que não vai acontecer se eu não usar? E muitas das vezes a resposta é muito mais fácil e muito mais simples do que aquilo que parece, e a resposta é quase sempre que dá para consumir. Agora, há coisas que não devemos, são desagradáveis se nós as consumirmos ao natural, sei lá. Favas, eu gosto muito de favas. Sei que há muita gente que não aprecia muito, mas para quem... Estou só a juntar aqui a cenoura, entretanto, para saltear um bocadinho também. Para quem aprecia favas, lá está, a planta da fava é uma planta gigante, depois a fava em si vem dentro de uma vagem, e nós às tantas temos uma planta enorme, que toda ela é comestível, as folhas também são comestíveis, as flores também são comestíveis, e comemos só o feijão em si, não é? A fava, e o resto vai tudo fora. Mas, por exemplo, dá para fazer uma sopa com as vagens das favas. É preciso triturar, depois coar para não ficar muito fibroso, etc. Dá sempre para fazer muita coisa. É mesmo uma questão de nós, em primeiro lugar, passarmos a olhar de uma forma um bocadinho diferente para o alimento em si. Isso é que vai fazer a diferença. E nós acabamos por ter dois tipos de desperdício diferente. Aquele que acontece por negligência nossa, porque cozinhámos e não utilizámos, porque comprámos e descartámos logo, e depois há aquele que é um pouco mais marginal, sei lá, este bocadinho de casca de cebola é um desperdício marginal, não é? É um bónus, se eu aproveitar isto é um bónus. Agora, eu pegar em metade de um alimento e deitar fora, não é? Agora vou picar aqui os brócolos que já estão cozinhados, se eu pegar numa cabeça de brócolos e o talo corte e deito fora, como eu sei que muita gente faz, quer dizer, é quase escandaloso em certa medida. Até há estudos que mostram que a parte mais rica em termos nutricionais dos brócolos nem sequer é a parte que nós normalmente comemos, é o resto, são as folhas e é o talo, por isso acaba por ser pouco lógico que nós estamos a descartar o resto, não é? E em termos... imagina, nós agora, quando prepararmos isto tudo, ou quando tivermos também, efetivamente, compramos uma cabeça de brócolos, para já temos que ter aqui uma preparação, um planeamento já prévio, antes de irmos ao supermercado fazer Sim. o nosso consumo. E tentar perceber se vamos consumir aquele ingrediente rapidamente ou se vai demorar algum tempo até consumir. Mas que dicas é que tu nos podes dar, ou que também já fazes em casa, para conseguires conservar o mais tempo possível, se de facto não fores consumir no imediato? Certo. Um dos maiores problemas é as pessoas não sabem armazenar os alimentos devidamente. E isso reflete-se depois no tempo de vida que eles têm em nossas casas. Exemplos como as aromáticas, eu ainda há bocado falava delas. As ervas aromáticas temos de manter um ambiente relativamente úmido para elas. O ideal, se nós tivermos assim um raminho, é que a parte de baixo, não é, o caule, esteja em contacto com a água, e depois cobrirmos as folhas com... É das poucas utilizações verdadeiramente boas que eu vejo para os sacos de plástico. É pôr depois à volta a manter esse ambiente úmido, e elas duram e duram e duram. Mas, em alternativa, se nós sabemos que ainda assim é provável que se estraguem, uma coisa tão simples quanto pegarmos em covetes de gelo, dividirmos, neste caso a salsa, pelas várias covetes, até podemos pôr um bocadinho de azeite, e depois é sempre que precisamos de um bocadinho de azeite e de salsa, tiramos um cubo e adicionamos ao cozinhado que estamos a preparar. Depois, alfaces, todo o tipo de folhas verdes, não é? Elas devem ser, quando chegam a casa, devem ser logo lavadas, depois escorridas muito bem, não é? Com aqueles escorredores que centrifugam, e depois envolvidas, idealmente, num pano e conservadas naquela gaveta do frigorífico. Mas também vemos exemplos aqui, se calhar precisávamos de muito mais tempo para
explicar em que prateleira do frigorífico é que deve ir cada coisa, mas tem muitas vezes a ver com, por exemplo, cenouras. A melhor forma de guardar cenouras é no frigorífico, dentro de uma caixa com água. Quem diz cenouras diz beterrabas, nabos, é a melhor forma de os guardar. Depois há coisas que as pessoas guardam no frigorífico que deviam estar cá fora e vice-versa, mas isso muda, sobretudo, não é tanto a questão de mudar a longevidade, muda mais a textura e o sabor. Por exemplo, o tomate nunca devia estar no frigorífico, devia estar sempre cá fora, mas eu percebo que em algumas casas, se ele não for para o frigorífico, vai estragar-se muito mais depressa. É um bocado ter a noção disso, não ter medo de usar o congelador. O congelador é dos nossos melhores aliados para evitar o desperdício, e depois começar logo antes, com um planeamento adequado, para nós sabermos que em determinado momento vou precisar disto ou vou precisar daquilo, mas ao mesmo tempo termos a agilidade, e eu acho que é isso que falta muitas vezes, agilidade tanto técnica como mental, para encontrar soluções quando por alguma razão comemos menos, ou saltamos uma refeição, ou um filho que ia comer em casa e afinal não comeu em casa e sobrou uma refeição completa. Termos essa agilidade de conseguirmos transformar uma ideia de uma refeição numa outra refeição a seguir, né? E é isso que nós tentamos sempre fazer também para não correr esse risco. Entretanto, tenho estado a falar e a cozinhar pouco, não é? Ok, ou seja, nós já estamos quase aqui a finalizar, não é? Tu vais colocar, depois o quê? Vais juntar tudo? A seguir vou preparar a massa então com a farinha de grão e envolver os vegetais nessa massa. Estou só a picar aqui muito grosseiramente a salsa. É de facto muito simples, e para quem não gosta de cozinhar... Há alguém que não gosta de cozinhar? Por acaso não é o meu caso, eu até gosto. Um bocadinho de sal. Mas às vezes até chegamos tarde e não nos apetece, e isto é realmente aqui uma forma de aproveitarmos. Então, aqui estão cerca de 100 gramas de farinha de grão. Eu se calhar vou usar só metade, porque estamos a fazer uma quantidade relativamente pequena. Mas isto é algo que não tem de ser super científico, porque dá para ajustar com facilidade. Não é uma receita de um bolo que, se desviarmos 10% daquilo que tínhamos planeado inicialmente, a coisa vai descambar, não é? Ou aquilo que a receita dizia. Pronto, vou só juntar um bocadinho de água. Para terem a noção, a consistência que nós queremos é muito parecida à consistência de ovos batidos. Okay? Não é super líquido, mas também não é uma coisa muito espessa. Pronto, e podemos ir juntando água gradualmente para não correr o risco de juntar demasiado. Isso, pronto, para quem não tem aqui a farinha, então, como estavas a dizer, podemos substituir pelos ovos para quem consuma. Sim, outra opção é, quem não tiver farinha de grão ou tiver alguma dificuldade em obter farinha de grão, pode usar grão seco. A única questão é que tem de o demolhar antes, acaba por não ser um processo tão rápido, porque não é cheguei a casa não sei o que fazer, ou preciso de desenrascar aqui uma refeição agora e não sei bem como. Aí é um bocado mais complicado, mas é no fundo este processo que estamos a fazer com farinha, antes de molhar o grão, escorrer, triturar o grão com um pouco de água, mais ou menos a mesma quantidade de água que nós estamos a usar aqui, e depois prosseguir a receita a partir daí. Depois o resultado dessa mistura depende mais da potência do equipamento que estamos a usar, não é? Se é uma liquidificadora muito potente ou não. Pronto, aqui está a nossa mistura. Tem aqui um grumo ou outro, estou só a desfazê-los. Vou só temperar um pouco também. Um bocadinho de sal. Um bocadinho de pimenta preta. E eu trouxe aqui, só para dar um gostinho um bocadinho diferente, é uma mistura de paprika, cominhos, assim algumas especiarias que eu sei que normalmente as pessoas também têm em casa, só para dar uma ideia de algo que podem juntar também, para dar um bocadinho mais de sabor. Isso depois também deixamos aqui ao critério de cada um. Sim, por isso é que eu não... Podemos aqui
Nas especiarias? Nas especiarias, nas aromáticas, nos vegetais, é pensarem, por exemplo, cozeram batatas para um jantar, sobraram algumas, guardaram, cortem em pedaços pequenos, juntem aqui. Podem ainda refogar um bocado, se quiserem. Vou tirar isto aqui, que já não faz falta. Pronto, e agora pomos os nossos vegetais todos aqui dentro. Envolvemos muito bem. Podemos ligar a frigideira já outra vez, porque vamos já preparar a seguir as pataniscas. Mas é a beleza disto, é uma fórmula que nós podemos aplicar a qualquer coisa. E nós normalmente até recomendamos, pensando na organização do frigorífico, é ter ou uma prateleira ou uma caixa dentro de uma prateleira que diga mesmo alguma coisa que incite a ação, ou seja, por favor, não me deixe morrer, ou prioritário, ou urgente, e tudo aquilo que nós encontramos no frigorífico que precisa de ser comido com mais urgência, vai para ali. Não é? E assim, quando abrimos o frigorífico, os nossos olhos têm de ir para ali em primeiro lugar, é inevitável. Podem ser mais criativos, imprimir qualquer coisa e pôr ali, chamar a atenção, não sei, aí deixa um bocado à imaginação de cada um. Agora vou só espalhar aqui com o pincel. Isto também não é preciso ser grandes chefes, é só mesmo imaginação, criatividade. É um bocado também não ter medo de experimentar. Há pessoas que às vezes resistem muito a experimentar um bocadinho na cozinha porque acham que vai correr mal. E há tanta coisa tão simples e tão fácil. Mas ao mesmo tempo também uma coisa que eu acho que é importante dizer é que esta coisa de combater o desperdício alimentar, isto é como ir ao ginásio, são músculos que nós temos de treinar. Nós não chegamos ao ginásio e no primeiro dia levantamos 100 kg, não, chegamos lá 5 kg, 10 kg, e depois, à medida que estamos mais habituados a esse tipo de esforço, vamos fazendo cada vez mais. E aqui é a mesma coisa, nós devemos começar com pequenas coisas, com aquilo que se calhar nos parece mais acessível num primeiro momento, e depois, à medida que ficamos cada vez mais confortáveis, vamos explorando um bocadinho mais, vamos experimentando um bocadinho mais. Pronto, agora é só pôr aqui umas colheradas, podemos fazer maior ou mais pequeno, no limite até dá para fazer isto ao estilo de uma tortilha espanhola, não é? Aquelas tortilhas de batata, ou seja, se tivéssemos uma quantidade muito grande de fazer a frigideira toda, depois o desafio é conseguir virá-la por inteiro sem partir. Mas pronto, dá para fazer maior, mais pequeno, que nós bem entendermos. E elas precisam de cozinhar um bocadinho de um lado, um bocadinho do outro. Se tiverem uma tampa para a frigideira que estão a usar, também podem tapar por 1 minuto ou 2, porque ajuda a cozer a única coisa que precisa mesmo de ser cozinhada agora, neste caso, que é a farinha de grão, porque o resto já está tudo em condições de ser consumido. E pronto, esses são os minutos de cada lado. É só ter cuidado depois a virar cada uma delas, para não partir. E pronto, é uma coisa assim sem grande ciência que se faz. Faz rapidamente. Sim, até conforme os vegetais que nós precisamos de usar, pode ser mais ou menos rápido, não é? Uhum. Se for tudo à base de coisas que já estão cozinhadas, então é um instante. É só mesmo misturar tudo e depois pôr na frigideira e cozinhar. Não é? Acaba por ser um processo muito simples, muito rápido. Assim, não está pronta para começar a virar. Uma coisa que eu acho que também é fundamental, que é, nós estamos aqui a falar de reduzir o desperdício, de soluções para desperdício que temos em casa, mas nós, em primeiro lugar, temos de saber o que é que desperdiçamos. E então, uma dica que nós damos sempre é ter uma caixa. Esta, se calhar, é demasiado pequena para aquilo que eu vou dizer, mas é uma caixa onde nós, durante vários dias, se calhar 5 dias até uma semana, pomos toda a matéria orgânica, tudo o que seja sobras, restos,
de alimentos na nossa cozinha que normalmente iriam para o caixote do lixo. Tem de ser uma caixa transparente, não interessa se é plástico, se é vidro, seja o que for, e vai tudo para aqui. Idealmente até tiramos a tara à caixa, que é para sabermos exatamente quanto é que ela pesava, e ao fim desses dias vamos pesar a caixa, ou seja, fazemos uma análise quantitativa e qualitativa. Quantitativa, o peso da caixa, não é? O peso do conteúdo da caixa, e assim conseguimos ter a noção quanto é que desperdiçamos, mas ao mesmo tempo qualitativa. Eu posso olhar para aqui e ver, eu desperdicei cascas de cenoura. O que é que eu posso fazer com as cascas de cenoura? Não é? Cada vez que eu falo com alguém sobre desperdício, as pessoas desperdiçam coisas diferentes. Nós sabemos que há coisas que são mais ou menos comuns a toda a gente, ou mais ou menos regulares. Por exemplo, desperdiçam-se muitos vegetais e muito pão, muitas aromáticas, carne, peixe e laticínios acaba por não ser... O volume não é tão grande, mas como são alimentos que na produção têm mais impacto, acabam por ter um impacto muito grande do ponto de vista do desperdício. E é um bocado tentar, para cada pessoa, esta foi a última, para cada pessoa encontrar uma resposta que resolva o problema do desperdício alimentar em casa, não é? Que no fundo é isso que se trata. Agora, se eu às tantas estou a falar para uma pessoa, a dar uma série de recomendações e a pessoa depois não desperdiça nada daquilo que eu estou a sugerir, claro, acaba por ser um bocadinho desadequado. E assim, ao fazermos essa espécie de auditoria em nossa casa, conseguimos nós próprios ter uma noção e agir em função disso. Isso é sempre uma mais-valia, por acaso não faço essa técnica, mas também não como eu disse há pouco, também venho de uma família que sempre tivemos, até no outro dia, estava a falar com a minha avó e virei-me para a minha avó, uau, avó, é muito sustentável. E a minha avó, mas o que é isso de sustentável? Eu sempre vivi assim. Porque realmente é a nossa, sempre foi a nossa filosofia não desperdiçar e aproveitarmos sempre tudo o que temos. Mas essa técnica, e também para depois ensinar também aos mais pequeninos, porque desde pequeninos é que começamos também aqui, ou seja, temos que já ter aqui a adotar alguns comportamentos para depois na vida adulta efetivamente e para todos juntos continuarmos aqui a construir um futuro muito mais sustentável. Sim, porque eu acho que uma coisa, e há bocado falámos dos impactos ambientais, e acho que é importante referir um aspecto que se calhar muita gente não tem noção, que é, falando em emissões, o impacto do desperdício alimentar, não é? Se fosse um país, era o terceiro país com mais emissões a seguir à China e aos Estados Unidos, não é? Assim, uma coisa, há mais emissões relacionadas com o desperdício alimentar do que com a aviação. Não é? São coisas que se calhar assustam um bocadinho ou surpreendem um pouco quando nós sabemos delas pela primeira vez. Mas isso também é um indicador de que precisamos investir cada vez mais tempo, energia e recursos a resolver este problema, porque de facto ele precisa mesmo de solução. E até quando olhamos para todo o tipo de soluções que existem para reduzir emissões no mundo, a redução do desperdício alimentar aparece sempre nos primeiros 2, 3 lugares das mais impactantes, não é? E então conseguirmos fazer isso até desde uma fase com as crianças, não é? De perceber a importância de, se pegamos num alimento para comer, se calhar vamos tentar comê-lo ao máximo. Eu tenho uma filha pequena e sei que é muito difícil às vezes persuadi-los a comer, a não desperdiçar, aliás. Por isso sei que é complicado, mas é algo que nós devemos tentar cada vez mais incutir, desde os mais jovens até os mais velhos. As gerações mais velhas, se calhar porque viveram ainda tempos de alguma escassez ou de grande escassez, têm isso mais no seu ADN até, digamos assim. Nós que se calhar crescemos já num período de maior prosperidade, tendemos a não valorizar isso assim tanto, porque nunca vivemos num período em que faltava, não é? Pronto, as nossas pataniscas já estão, parece-me que estão no ponto já. Podiam ficar, se quiséssemos um bocadinho mais tostadas, podiam ficar aqui mais um bocadinho, mas o essencial, que era a farinha ter tempo de cozinhar, já está. Por isso podemos desligar e empratar. Que ótimo aspecto. Isto ficaria ótimo, aqui por uma questão de economia de tempo, não vou preparar ainda, mas ficaria ótimo com um molho que podíamos fazer
podia ser um pesto, também é uma ótima forma de aproveitar aromáticas que possam estar a chegar ao fim de vida. Podia ser mais o quê? Podia ser uma maionese, podia ser aí sermos mais criativo possível. Pronto, estão aqui as nossas pataniscas, vamos ter de as provar, obviamente. Agora ainda estão um bocadinho quentes, temos de esperar um bocadinho mais. Mas é isto, ou seja, juntando aqui um cereal, não é? Podia ser arroz, massa, o que quiserem, ou uma batata doce, e depois uma salada, por exemplo, já temos aqui uma refeição bastante, mesmo do ponto de vista nutricional, bastante rica. E é algo que é bastante fácil, eu acho, pelo menos. A mim não me dá trabalho nenhum. Fácil, útil, barato, ou seja, estamos a poupar aqui também os nossos recursos financeiros, não é? Estamos aqui a poupar dinheiro, é sempre uma mais-valia. E agora fechava aqui com a nossa última pergunta que eu tenho para ti, que é como é que tu vês enquanto consumidor, como é que tu és enquanto consumidor? Eu sou um consumidor muito chato. Chato no sentido em que vou mesmo à minúcia das coisas, não é? Sobretudo, sou assim com compras pequenas, de pouco valor. Então, em comida, obviamente, é algo que faço questão de ter muito cuidado, mas quando falamos de compras, ainda por cima, já com um valor mais significativo, sou o tipo de pessoa que vai procurar todas as informações sobre todas as opções possíveis, comparando preço, impacto ambiental, longevidade, funcionalidade, essas coisas todas, o que às vezes tem um reverso da medalha, que é gasto muito tempo para tomar uma decisão. E isso às vezes é um bocadinho prejudicial para o que seria ideal para mim, mas é a única maneira de eu me sentir confortável com as escolhas que faço, porque faço também esse esforço de comprar menos, mas comprar bem, para ficar não só bem servido no imediato, mas também ser uma compra que eu sei que não vou ter de repetir tão depressa quando poderia não ter de a fazer, porque tinha escolhido melhor logo desde o início. Muito obrigada. Chegámos ao final deste episódio do DECOPOD especial, Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2024, destacando então aqui o tema do desperdício alimentar. Esperamos que esta conversa com o Rui vos inspire a adotar práticas mais sustentáveis e mais conscientes na cozinha. Rui, muito obrigada. Obrigado. Primeiramente por nos ensinares esta receita e por partilhares todas estas dicas para começarmos de facto aqui a diminuir estes impactos e combater aqui o desperdício alimentar. Esperamos de facto e acreditamos que com estas escolhas mais conscientes, com a valorização de cada ingrediente, todos juntos vamos aqui em direção de um planeta mais feliz, de um futuro mais sustentável. Por isso, muito obrigada. Sim, obrigada também.